Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Essa nova playlist criada tem o objetivo de tratar de assuntos importantes sobre a nossa saúde. Os assuntos aqui mostrados serão extraídos de livros especializados em saúde, mas também em alimentação saudável, que está ligada diretamente com a saúde do nosso corpo. E como leitura de estreia desta playlist, vamos falar da saúde do nosso coração. O assunto a seguir mostrado foi retirado do livro Comer para Não Morrer, de Michael Greger e Jenny Stone. Estaremos periodicamente postando assuntos importantes relacionados com o tema saúde. Obrigado e um grande abraço a todos. Como não morrer de doenças cardíacas? Imagine se terroristas criassem um bioagente que se espalhasse impiedosamente, tirando a vida de 400 mil americanos todos os anos. Isso equivale a uma pessoa a cada 83 segundos, sem trégua ou descanso, dia após dia, ano após ano. A pandemia seria sempre notícia de primeira página, estaria 24 horas no noticiário, todos os dias. Nós mobilizaríamos o exército e reuniríamos as melhores mentes da medicina em uma sala, a fim de descobrir uma cura para essa praga do bioterrorismo. Em suma, nada nos impediria até os criminosos serem detidos. Felizmente, não estamos perdendo centenas de milhares de indivíduos por ano para uma ameaça que pode ser prevenida. Ou estamos? Na verdade, estamos. Essa arma biológica específica pode não ser um germe liberado por terroristas, porém mata mais americanos anualmente do que a soma de todas as nossas perdas em guerras passadas. Ela pode ser detida, mas não em um laboratório, e sim em nossas mercearias, cozinhas e salas de jantar, no que diz respeito às armas para combatê-la. Não precisamos de vacinas nem de antibióticos. Um simples garfo resolve. Então, o que é que está acontecendo? Se essa epidemia está presente em uma escala tão grande e ainda assim pode ser evitada, por que não fazemos mais em relação a isso? O assassino a que estou me referindo é a doença arterial coronariana, e ela está afetando quase todo o mundo, que é criado seguindo a dieta americana padrão. Parte 1. Nosso principal assassino. O principal assassino nos Estados Unidos é um tipo diferente de terrorista. São depósitos de gordura nas paredes das artérias, chamados de placas ateroscleróticas. Na maioria dos americanos criados à base da dieta convencional, essa placa se acumula dentro das artérias coronárias, os vasos sanguíneos que irrigam o coração e o abastecem com sangue rico em oxigênio. Essa formação de placa, conhecida como aterosclerose, provoca o enrijecimento das artérias por acúmulo de uma substância viscosa rica em colesterol e que se desenvolve na camada interna dos vasos sanguíneos. Esse processo ocorre ao longo de décadas, ocupando aos poucos o espaço dentro das artérias e estreitando o caminho por onde o sangue flui. Quando as pessoas tentam fazer algum esforço, a restrição da circulação sanguínea nas vias de acesso do coração pode acabar causando angina, que é uma dor no peito e a sensação de pressão na mesma região.
Se a placa se rompe, pode se formar um coágulo de sangue dentro da artéria. Esse bloqueio repentino do fluxo sanguíneo pode causar o ataque cardíaco, danificando ou até matando parte do coração. Quando você pensa em doença arterial coronariana, pode ser que venha à sua mente amigos ou entes queridos que sofreram durante anos com dor no peito e dificuldade respiratória antes de, enfim, sucumbirem. Entretanto, para a maioria dos americanos que morrem de repente desse mal, o primeiro sintoma pode ser o último. Isso é chamado de morte súbita por parada cardíaca. É quando a morte ocorre 1 hora depois do início do sintoma. Em outras palavras, pode ser que você só perceba que está em risco quando já for tarde demais. Pode estar se sentindo perfeitamente bem em um momento e falecer 1 hora depois. Por isso, o crucial é prevenir a doença cardíaca antes mesmo de você, de fato, descobrir que a tem. Meus pacientes, com frequência, me perguntavam: a doença cardíaca não é uma consequência do envelhecimento? Eu entendo o motivo desse equívoco comum. Afinal, dentro da média de expectativa de vida, o coração bate literalmente milhões de vezes. Será que ele enguiça depois de um tempo? A resposta é não. Um grande conjunto de evidências mostra que havia enormes áreas do mundo onde a epidemia da doença arterial coronariana não existia. Por exemplo, no famoso projeto China Cornell Oxford, conhecido como Estudo da China, pesquisadores investigaram os hábitos alimentares e a incidência de doenças crônicas entre centenas de milhares de moradores da parte rural da China. Por exemplo, na província de Guizhou, região que compreende 500 mil de pessoas, nenhuma única morte entre os homens com menos de 65 anos pôde ser atribuída à aterosclerose ao longo de 3 anos. Nos anos 1930 e 1940, médicos formados no Ocidente, que trabalhavam em uma extensa rede de hospitais missionários na África subsaariana, notaram que muitas doenças crônicas que assolavam populações no chamado mundo desenvolvido estavam basicamente ausentes na maior parte daquele continente. Em Uganda, país com milhões de habitantes, no leste da África, a doença arterial coronariana foi descrita como quase inexistente. Mas será que os habitantes desses países estavam apenas morrendo prematuramente por causa de outras doenças, sem viver o bastante para desenvolver uma doença cardíaca? A resposta é não. Os médicos compararam autópsias de ugandenses com as de americanos que haviam morrido com a mesma idade. Descobriram que, das 632 pessoas autopsiadas em St. Louis, Missouri, 136 tinham morrido de ataque cardíaco. Mas e nos 632 ugandenses da mesma faixa etária? A resposta: um único ataque cardíaco. Comparada à dos americanos, a incidência de ataques cardíacos nos ugandenses era 100 vezes menor. Os médicos ficaram tão impressionados que examinaram outras 800 mortes em Uganda, entre os mais
de 1.400 ugandenses que passaram por autópsia. Os pesquisadores encontraram apenas um cadáver com uma pequena lesão curada no coração, o que significa que o ataque sequer foi fatal. Desde aquela época, a doença coronariana permanece como a principal causa de morte no mundo industrializado, enquanto no centro da África ela era tão rara que matava menos de um indivíduo em 1000. Estudos sobre migração mostram que essa resistência dos africanos à doença cardiovascular não é algo genético. Quando as pessoas se mudam de áreas de baixo risco para outras de alto risco, a incidência da doença dispara à medida que adotam os hábitos da dieta e de vida dos novos lares. Os índices extraordinariamente baixos de doença cardíaca na China rural e em regiões da África foram atribuídos ao notável colesterol baixo dessas populações. Embora sejam bem diferentes entre si, a dieta chinesa e algumas dietas africanas têm pontos em comum. Ambas são centradas em alimentos de origem vegetal, como grãos, legumes e verduras. Por ingerir tanta fibra e tão pouca gordura animal, a média de seus níveis de colesterol era inferior a 150 mg por decilitro, semelhante à de pessoas com dietas contemporâneas à base de vegetais. Então, o que tudo isso significa? Significa que a doença cardíaca pode ser uma questão de escolha. Se olhasse os dentes de pessoas que viveram mais de 10.000 anos antes da invenção da escova de dente, você notaria que elas não tinham quase nenhuma cárie. Elas jamais passaram fio dental e ainda assim nada de cárie. Isso porque as barras de chocolates recheadas ainda não tinham sido inventadas. O motivo pelo qual as pessoas têm cáries hoje é o fato de o prazer que elas obtêm com quitutes açucarados compensar o custo e o desconforto da cadeira do dentista. Eu, sem dúvida, me permito esse agrado de vez em quando, pois tenho um bom plano odontológico. Mas e se, em vez da placa bacteriana em nossos dentes, estivermos falando da placa aterosclerótica se formando em nossas artérias? Já não estamos falando apenas de raspar o tártaro. Estamos falando de vida e morte. A doença coronariana é a razão número 1 pela qual nós e nossos entes queridos morremos. É claro que depende de cada um tomar as próprias decisões sobre o que comer e como viver. Mas será que não deveríamos tentar fazer essas escolhas com consciência, procurando nos educar sobre as consequências previsíveis de nossas ações? Assim, da mesma forma que evitamos alimentos doces que apodrecem nossos dentes, podemos evitar a gordura trans, a gordura saturada e os alimentos cheios de colesterol que entopem nossas artérias. Vamos dar uma olhada na progressão da doença arterial coronariana ao longo da vida e aprender como escolhas alimentares simples, feitas em qualquer fase, podem prevenir, impedir e até revertê-la antes que seja tarde demais. Parte 2. Óleo de peixe é balela? Graças, em parte, à recomendação da Associação Americana do Coração,
de que indivíduos com grande risco de doença cardíaca conversem com seus médicos sobre suplemento de ômega 3 em óleo de peixe. Essas cápsulas se tornaram uma indústria de muitos bilhões de dólares. Hoje consumimos mais de 100 mil toneladas de óleo de peixe todos os anos. Mas o que a ciência diz sobre o tema? Seriam os supostos benefícios da suplementação de óleo de peixe para a prevenção e o tratamento de doenças cardíacas apenas história de pescador? O Journal of the American Medical Association publicou uma revisão sistemática e meta-análise dos melhores ensaios clínicos randomizados que estimaram os efeitos de gorduras ômega 3 sobre expectativa de vida, morte cardíaca, morte súbita, ataque cardíaco e derrame. Os estudos incluíam análises não apenas sobre suplementos de óleo de peixe, mas também sobre os efeitos de aconselhar as pessoas a consumir mais a substância. O que eles descobriram? Os pesquisadores não encontraram nenhum benefício quanto à proteção contra mortalidade em geral, mortalidade por doença cardíaca, mortalidade súbita por parada cardíaca, ataque cardíaco ou derrame. E no caso de alguém que já teve um ataque cardíaco e está tentando prevenir outro, também não foi constatado nenhum benefício. De onde tiramos essa ideia de que as gorduras ômega 3 nos peixes e os suplementos de óleo de peixe fazem bem? Havia uma crença de que os esquimós eram imunes às doenças cardíacas, porém isso se revelou um mito completo. Contudo, alguns tecidos iniciais pareciam promissores. Por exemplo, o famoso estudo DART, D-A-R-T, nos anos 1980, com 2.000 homens, verificou que pessoas aconselhadas a comer peixes gordurosos tiveram uma redução de 29% na mortalidade. Isso é impressionante e, portanto, não é de se admirar que a pesquisa tenha recebido muita atenção. No entanto, as pessoas parecem ter esquecido a sequência do estudo. O DRT-2, que teve como resultado o exato oposto, realizado pelo mesmo grupo de pesquisadores. O DRT-2 foi um estudo ainda maior, com 3.000 homens, mas dessa vez os participantes aconselhados a tomar óleo de peixe e, sobretudo, aqueles que receberam cápsulas de óleo de peixe tiveram um aumento no risco de doenças cardíacas. Depois de reunir todos os estudos, os pesquisadores concluíram que já não havia nenhuma justificativa para o uso de ômega 3 na prática clínica diária. Então, o que os médicos devem fazer quando os pacientes seguirem a orientação da Associação Americana do Coração e perguntarem sobre suplementos de óleos de peixe? Como explica o diretor de Lipídios e Metabolismo do Instituto Cardiovascular de Monte Sinai, devido a essa e outras meta-análises negativas, nosso trabalho como médicos deve ser o de interromper a muito anunciada suplementação de óleo de peixe em todos os nossos pacientes. Parte 3. A doença cardíaca começa na infância? Em 1953, um estudo publicado no Journal of the American Medical Association mudou radicalmente nossa compreensão sobre desenvolvimento da doença arterial coronariana.
pesquisadores realizaram uma série de 300 autópsias em baixas americanas da Guerra da Coreia, com uma média de idade em torno de 22 anos. Um dado que os surpreendeu foi o que 77% dos soldados já apresentavam evidências visíveis de aterosclerose coronariana. Alguns até tinham artérias 90% bloqueadas, ou mais. O estudo mostrou com clareza que mudanças ateroscleróticas aparecem nas artérias coronárias anos e décadas antes da idade em que a doença arterial coronariana, DAC, se torna um problema clinicamente reconhecido. Estudos posteriores com vítimas de morte acidental com idade entre 3 e 26 anos identificaram estrias lipídicas, o primeiro estágio da aterosclerose, em quase todas as crianças americanas de 10 anos. Quando chegamos aos 20 e aos 30 anos, essas estrias podem se desenvolver até se tornarem placas, como as vistas nos jovens soldados americanos da Guerra da Coreia. E, quando alcançamos 40 ou 50 anos, elas podem começar a nos matar. Aqueles com mais de 10 anos, lendo isto, a pergunta não é se você quer ou não ter uma alimentação mais saudável para prevenir a doença arterial coronariana, mas se quer ou não revertê-la, pois é muito provável que já a tenha desenvolvido. Com que idade estrias lipídicas começam a aparecer? A aterosclerose pode começar até antes do nascimento. Pesquisadores italianos examinaram as artérias de fetos espontaneamente abortados e recém-nascidos prematuros que morreram logo depois do parto. Constatou-se que as artérias de fetos cujas mães tinham níveis elevados de colesterol LDL apresentavam uma tendência maior a ter lesões arteriais. Essa descoberta sugere que o início da aterosclerose pode se dar não apenas por um problema nutricional da infância, como também no período de gestação. As grávidas evitarem fumar e beber álcool hoje já é lugar comum. Também nunca é cedo demais para começar a se alimentar de maneira mais saudável para a próxima geração. De acordo com William C. Roberts, editor-chefe da American Journal of Cardiology, o colesterol é o único fator crítico de risco para a formação da placa aterosclerótica. O colesterol LDL elevado em nosso sangue, mais especificamente. De fato, o LDL é chamado de colesterol ruim por ser o veículo por meio do qual o colesterol é depositado em nossas artérias. Autópsias de milhares de jovens vítimas de acidentes mostraram que o nível de aterosclerose de suas artérias estava diretamente relacionado à quantidade de colesterol no sangue. Para reduzir de modo expressível os níveis de colesterol LDL, é necessário reduzir significativamente a ingestão de 3 coisas: a gordura trans proveniente de alimentos processados e também natural na carne e nos laticínios; a gordura saturada, muito encontrada em produtos de origem animal e em junk food; e, em menor extensão, o colesterol dietético encontrado apenas em alimentos
de origem animal, sobretudo em ovos. Notou um padrão aqui? Todas as três coisas que impulsionam o colesterol ruim, o fator de risco número 1 de nosso principal assassino, provém da ingestão de produtos de origem animal e de junk food processada. É possível que isso explique por que populações com dietas que tradicionalmente giram em torno de alimentos vegetais integrais permanecem livres da epidemia de doença cardíaca. Parte 4. É o colesterol, seu estúpido? O Dr. Roberts não é apenas editor-chefe da American Journal of Cardiology há mais de 30 anos, como também é diretor executivo do Baylor Heart and Vascular Institute, autor de mais de 1000 artigos científicos e de mais de uma dezena de livros sobre cardiologia. Ele é um especialista na área. Em seu editorial, It's the Cholesterol Stupid, o Dr. Roberts argumentou, conforme observado antes, que só existe um fator de risco verdadeiro para a doença arterial coronariana, que é o colesterol. De acordo com ele, você pode ser obeso, diabético, sedentário e fumante, e ainda assim não desenvolver aterosclerose, contando que o nível de colesterol em seu sangue seja baixo o bastante. O nível de colesterol LDL ideal é de provavelmente 50 mg por decilitro ou 70 mg por decilitro. E, pelo que parece, quanto mais baixo, melhor. É esse o valor no sangue de um recém-nascido e também é detectado em populações livres de doenças cardíacas. Em tentativas de reduzir o colesterol, é com esse valor que se interrompe a progressão da aterosclerose. Um LDL em torno de 70 mg por decilitro corresponde a uma leitura de colesterol total em torno de 150 mg por decilitro, o nível abaixo do qual nenhuma morte por doença arterial coronariana foi relatada no famoso estudo de Framingham, um projeto para a identificação de fatores de doenças cardíacas que se estendeu por gerações. Portanto, a meta da população deve ser um nível de colesterol inferior a 150 mg por decilitro. Esse número para colesterol total. Se esse objetivo fosse adotado, escreveu o Dr. Roberts, o grande flagelo do mundo ocidental basicamente seria eliminado. O colesterol médio nos Estados Unidos é muito mais elevado do que os 150 mg por decilitro. Está em torno de 200 mg por decilitro. Se o resultado de seu exame de sangue for um colesterol total de 200 mg por decilitro, seu médico talvez o tranquilize, falando que o nível está normal. Mas, em uma sociedade em que é normal morrer devido a doenças cardíacas, ter um nível de colesterol normal não deve ser uma boa coisa. Para se tornar praticamente invulnerável a ataques cardíacos, é necessário ter um colesterol LDL abaixo de 70 mg por decilitro, pelo menos, e um colesterol total de até 150 mg por decilitro. Dr. Roberts observou que só há duas maneiras de conseguir isso em nossa população: submeter mais de 100 milhões de americanos
a uma vida inteira tomando medicamentos ou recomendar a todos eles uma dieta centrada em alimentos vegetais integrais. Portanto, a escolha está entre os remédios ou a dieta. Todos os planos de saúde cobrem estatinas para reduzir o colesterol. Então, por que mudar a dieta se você pode apenas engolir um comprimido diariamente pelo resto da sua vida? Infelizmente, esses remédios nem de longe funcionam como as pessoas pensam e, além disso, causam efeitos colaterais indesejáveis. Parte 5. Quer batata frita com esse Lipitor? O remédio Lipitor, uma estatina, atorvastatina, usada para reduzir o colesterol, tornou-se o mais vendido de todos os tempos, gerando mais de 150 bilhões de dólares em vendas globais. Essa classe de drogas angariou tanto entusiasmo na comunidade médica que há boatos de que algumas autoridades da área da saúde americana teriam defendido que fosse adicionado ao abastecimento público de água, como acontece com o fluoreto. Uma revista de cardiologia chegou a dar a sugestão irônica de que restaurantes de fast food oferecessem, além dos pacotinhos de ketchup, condimentos estatina para ajudar a neutralizar os efeitos das escolhas alimentares pouco saudáveis dos clientes. Para aqueles com alto risco de doença cardíaca que não querem ou não conseguem reduzir os níveis de colesterol, naturalmente com mudanças na dieta, os benefícios das estatinas em geral sobrepõem os riscos. Contudo, tais drogas possuem, sim, efeitos colaterais, como o risco de danos hepáticos ou musculares. Alguns médicos pedem exames de sangue regulares a pacientes que tomam esses remédios, justamente porque precisam monitorar a toxicidade do fígado. Também é possível constatar no sangue a presença de produtos da degradação muscular. Porém, biópsias revelam que usuários dessas drogas apresentam evidências de lesões musculares, mesmo sem exibir nenhum sintoma de dor ou fraqueza muscular, e sem indícios disso nos exames de sangue. O declínio da força e do desempenho musculares, às vezes associado a esses medicamentos, pode não soar como algo relevante para indivíduos mais jovens, mas eles podem expor os idosos a um risco maior de queda e de lesão. Outras preocupações surgiram recentemente. Em 2012, a Food and Drug Administration, FDA, a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, anunciou novos rótulos de segurança obrigatórios em estatinas para advertir médicos e pacientes sobre os potenciais efeitos colaterais relacionados ao cérebro, como perda de memória e confusão mental. Essa classe de medicamento também parecia aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes. Em 2013, um estudo com vários milhares de pacientes com câncer de mama relatou que o uso prolongado desses remédios também pode duplicar o risco de câncer de mama invasivo em mulheres. A maior causa de mortes de mulheres é a doença cardíaca, não o câncer. Portanto, os benefícios das estatinas podem ainda superar os riscos. Mas por que aceitar um risco se é possível baixar o colesterol naturalmente? Tem sido demonstrado
que dietas à base de vegetais reduzem o colesterol com tanta eficiência quanto estatinas de primeira linha, mas sem os riscos. Na verdade, os efeitos colaterais de uma alimentação saudável tendem a ser bons, a proteção do fígado e do cérebro e menos risco de câncer e diabetes, como será explorado ao longo desse livro. Parte 6. Doença arterial coronariana é reversível? Nunca é cedo demais para começar a se alimentar de maneira saudável, mas poderia ser tarde demais. Pioneiros na medicina do estilo de vida como Nathan Pritikin, Diane Ornish e Caldwell Esselstyn Jr. acolheram pacientes com doença cardíaca avançada e os submeteram-os à dieta à base de vegetais, seguida por populações asiáticas e africanas, nas quais doenças cardíacas não eram epidêmicas. A esperança deles era de que uma alimentação saudável o bastante interrompesse o processo da enfermidade e impedisse seu progresso. Mas, em vez disso, algo milagroso aconteceu. A doença arterial coronariana de seus pacientes começou a retroceder. Eles estavam melhorando. Assim que eles interromperam a dieta entupidora de artérias, seus corpos conseguiram dissolver parte das placas formadas. Artérias foram desobstruídas sem remédios ou cirurgia, mesmo em alguns casos de pacientes com lesões em 3 artérias coronárias. Isso sugere que seus corpos, o tempo todo, queiram se curar, porém, nunca haviam tido a chance. Vou lhe contar o que tem sido chamado de o segredo mais bem guardado da medicina. Em condições apropriadas, o corpo se cura. Se você bate a canela com força em uma mesa de centro, essa parte da perna pode ficar vermelha, inchada e dolorida, mas ela vai curar naturalmente, se você aguardar enquanto o corpo opera sua mágica. E se você continuar batendo o mesmo local do corpo 3 vezes por dia, digamos, no café da manhã, no almoço e no jantar, aí ele nunca será curado. Você poderia ir ao médico e reclamar que sua canela está doendo. Sem problema, diria a ele, sacando um receituário para prescrever analgésicos. Você voltaria para casa ainda batendo a canela 3 vezes por dia. Mas os comprimidos para a dor fariam com que sentisse muito melhor. Ainda bem que a medicina moderna existe. É isso que acontece quando as pessoas tomam nitroglicerina para a dor no peito. A medicina pode oferecer um alívio tremendo, porém, não está fazendo nada para tratar a causa subjacente. Seu corpo deseja recuperar a saúde, mas você precisa permitir que isso aconteça. Caso continue se machucando 3 vezes por dia, o processo de cura é interrompido. Pense no cigarro e no risco de câncer de pulmão. Uma das coisas mais incríveis que aprendi na faculdade de medicina é que, 15 anos depois de parar de fumar, seu risco de desenvolver câncer de pulmão se aproxima ao de alguém que passou a vida sem fumar. Seus pulmões podem limpar todo o acúmulo de alcatrão e, com o tempo, é quase como se você nunca tivesse fumado. Seu corpo quer ser saudável e todas as noites de sua vida de fumante. Quando você adormece, esse processo de cura
é reiniciado até que, bam, você acende o primeiro cigarro da manhã seguinte, assim como pode ferir de novo seus pulmões a cada trago, pode ferir de novo suas artérias a cada mordida, pode optar pela moderação e dar pancadas em si mesmo com um martelo menor, mas por que se ferir para começo de conversa? Você pode optar por parar de se prejudicar, abandonar o caminho que está trilhando e deixar o processo de cura natural de seu corpo, levá-lo de volta à saúde. As endotoxinas comprometendo suas artérias. As dietas prejudiciais à saúde afetam não apenas a estrutura das artérias, como podem afetar também o seu funcionamento. As artérias não são apenas tubos inertes através dos quais o sangue flui. Elas são dinâmicas, órgãos vivos. Sabemos há quase 2 décadas que uma única refeição de fast food. No estudo original foi usado o Sausage and Egg McMuffin, composto por pão, hambúrguer de salsicha, queijo e ovo. Pode enrijecer as artérias em poucas horas, reduzindo à metade a capacidade delas de relaxar normalmente. E, assim que esse estado inflamatório começa a diminuir, 5 ou 6 horas depois, hora do lanche, você pode dar outro golpe nelas com mais uma carga de comida nociva. Isso deixa muitos americanos presos em uma zona de perigo, a da inflamação crônica de baixa intensidade. Os danos internos causados por refeições que não são saudáveis se manifestam não apenas décadas depois, mas no aqui e agora, poucas horas depois da ingestão. Quando o assunto começa a ser estudado, os pesquisadores culpavam a gordura animal ou a proteína animal, mas, nos últimos tempos, a atenção deles se voltou para toxinas bacterianas conhecidas como endotoxinas. Certos alimentos, como as carnes, parecem abrigar bactérias que podem, vivas ou mortas, desencadear inflamações, mesmo quando o alimento é totalmente cozido. As endotoxinas não são destruídas por temperaturas de cozimento, suco gástrico ou enzimas digestivas. Portanto, depois de uma refeição de alimentos com base animal, elas podem acabar no seu intestino. Supõe-se que elas, então, sejam transportadas pela gordura saturada através da parede intestinal, chegando à corrente sanguínea, onde pode desencadear a reação inflamatória nas artérias. Isso pode ajudar a explicar a velocidade extraordinária com que o alívio sobrevém a pacientes cardíacos quando são submetidos a uma alimentação composta, sobretudo, de alimentos vegetais, incluindo frutas, legumes, verduras, grãos integrais e feijões. O Dr. Ornish relatou uma redução de 91% em ataques de angina em pacientes submetidos a uma dieta à base de plantas, acompanhada de ou sem exercícios físicos. Isso apenas em algumas semanas após o início do tratamento. Essa rápida resolução da dor no peito ocorreu bem antes de o corpo poder remover as placas das artérias, sugerindo que as dietas à base de vegetais
não apenas ajudam a limpar as artérias, como também melhoram as funções desempenhadas por elas diariamente. Em contraste, os pacientes do grupo de controle, que foram orientados a seguir os conselhos de seus médicos, tiveram um aumento de 186% nos ataques de angina. Não surpreende que o estado deles tenha piorado, considerando que mantiveram a dieta que comprometia seu sistema vascular. Há décadas temos conhecimento do intenso poder das mudanças alimentares. Por exemplo, foi publicado na American Heart Journal em 1977 um estudo intitulado Angina and Vegan Diet. Angina e dieta vegana. As dietas veganas são exclusivamente à base de vegetais, abolindo a carne, os laticínios e os ovos. Médicos descreveram casos como o do Sr. F.W. É comum usar iniciais para proteger o sigilo do paciente. Um homem de 65 anos, com uma angina tão grave que ele tinha de fazer pausas a cada 9 ou 10 passos. Não conseguia nem andar até a caixa de correio de casa. Ele adotou uma dieta vegana e, dias depois, a dor havia diminuído. Ao que consta, após alguns meses, ele estava subindo montanhas e sem dor. Você não está pronto para começar a se alimentar de maneira mais saudável? Bem, há uma nova classe de remédios para angina, como a ranolazina. Um executivo de uma empresa farmacêutica sugeriu que seu produto fosse usado por pessoas incapazes de seguir as mudanças alimentares substanciais exigidas para adotar uma dieta vegana. O medicamento custa mais de $2.000 por ano, mas os efeitos colaterais são relativamente pequenos e funciona, tecnicamente falando, na dose mais alta, o Ranexa. Conseguiu prolongar a duração de exercícios em 33,5 segundos, mais de meio minuto. Não parece que quem escolher tomar o remédio estará subindo montanhas em um futuro próximo? Castanha do Pará para controlar o colesterol? Será que uma única porção de castanha do Pará pode reduzir os níveis de colesterol de modo mais rápido do que as estatinas e mantê-los baixos, mesmo um mês após essa única ingestão? Essa foi uma das descobertas mais loucas que já vi. Pesquisadores do Brasil, de onde mais, serviram a 10 homens e mulheres uma única refeição, a qual continha de 1 a 8 castanhas de Pará. Em comparação ao outro grupo de controle que não comeu nenhuma castanha, uma simples porção de 4 castanhas do Pará surpreendentemente melhorou os níveis de colesterol quase na mesma hora. Os níveis de LDL, conhecido como colesterol ruim, estavam mais baixos em espantosos 20 pontos apenas 9 horas após a ingestão das castanhas do Pará. Nem mesmo remédios são capazes de agir tão depressa. Eis a parte de fato insana da pesquisa. Os pesquisadores voltaram e mediram o nível de colesterol dos participantes do estudo 30 dias depois. Mesmo um mês após comer uma única porção de castanha do Pará, seus níveis de colesterol se mantiveram baixos. Em geral, quando um estudo surge na literatura médica
mostrando algum resultado como esse, bom demais para ser verdade? Os médicos esperam para ver os resultados se repetirem antes de mudar a forma como praticam a medicina e de renovar as recomendações aos pacientes, ainda mais quando o estudo é feito com apenas 10 indivíduos e quando as descobertas parecem incríveis demais para serem dignas de crédito. Entretanto, quando a intervenção é barata, fácil, inofensiva e saudável, estamos falando de 4 castanhas do Pará por mês. O ônus da prova, na minha opinião, é de algum modo revertido. Eu acho que a atitude razoável nesses casos é adotar esse hábito até que se prove o contrário. Contudo, é melhor não consumir mais do que essa dose. As castanhas do Pará são tão ricas no mineral selênio que comer 4 delas todo dia pode, na verdade, fazer com que você ultrapasse o limite diário tolerável de selênio. Entretanto, isso não é algo com o qual precise se preocupar se estiver comendo apenas 4 castanhas do Pará por mês. Siga o dinheiro. Pesquisas que mostram que a doença arterial coronariana pode ser revertida com uma dieta à base de vegetais, com ou sem outras mudanças relativas a um estilo de vida saudável, têm sido publicadas há décadas em algumas das revistas médicas mais prestigiadas do mundo. Por que essas notícias ainda não acarretam mudanças nas políticas públicas? Em 1977, a Comissão para a Nutrição e Necessidades Humanas do Senado dos Estados Unidos tentou fazer exatamente isso. Conhecida como Comissão McGovern, ela lançou o Dietary Goals for the United States, metas diabéticas para os Estados Unidos, um relatório que aconselhava os americanos a reduzir o consumo de alimentos de base animal e aumentar o daqueles à base de vegetais. Como recorda um dos fundadores do Departamento de Nutrição da Universidade de Harvard, os produtores de carne, leite e ovos ficaram muito chateados. Um eufemismo sob pressão da indústria, não apenas o objetivo de reduzir o consumo de carne foi retirado do relatório, como a Comissão de Nutrição do Senado foi desfeita. Há boatos de que vários senadores proeminentes perderam disputas eleitorais por apoiarem o relatório. Em anos mais recentes, descobriu-se que muitos membros da Comissão Consultiva de Diretrizes Alimentares dos Estados Unidos tinham ligações financeiras com tudo, desde empresas de barras de chocolate recheado a entidades como a Council on Healthy Lifestyles do McDonald's e o Beverage Institute for Health and Wellness da Coca-Cola. Uma integrante da comissão chegou a atuar como lobista para o fabricante de mistura para bolos Duncan Hines e depois como lobista oficial da Crisco, antes de ajudar a escrever o documento oficial Dietary Guidelines for Americans, diretrizes alimentares para os americanos. Como observou um comentarista na Food and Drug Law Journal, historicamente, os relatórios da Comissão Consultiva de Diretrizes Alimentares não continham
nenhuma discussão a respeito das pesquisas científicas sobre as consequências do consumo de carne para a saúde. Se de fato discutisse essas pesquisas, a comissão não conseguiria justificar sua recomendação de consumo de carne, uma vez que as pesquisas mostrariam que isso aumenta os riscos de doenças crônicas, ao contrário das resoluções das diretrizes. Assim, ao simplesmente ignorar as pesquisas, a comissão consegue chegar a uma conclusão que, de outro modo, parecia imprópria. E o que dizer dos médicos? Por que meus colegas não adotaram com entusiasmo essas pesquisas que demonstram o poder de uma nutrição saudável? Infelizmente, a história da medicina tem muitos exemplos da sociedade médica rejeitando a precisão científica quando esta vai contra a sabedoria convencional predominante. Há até um nome para isso: efeito tomate. A expressão foi cunhada na Journal of American Medical Association em referência ao fato de que os tomates já foram considerados venenosos e evitados durante séculos na América do Norte. Apesar da quantidade esmagadora de evidências indicando o contrário, é ruim o bastante que a maioria das faculdades de medicina nem sequer exija um único curso de nutrição, mas é ainda pior quando organizações médicas importantes fazem lobby ativo contra um ensino melhor sobre nutrição para os médicos. Quando cobraram o apoio da Academia Americana de Médicos de Família, a AFP, na sigla em inglês, para a educação de pacientes sobre uma alimentação saudável, na época em que a instituição foi repreendida por sua nova e orgulhosa relação corporativa com a Coca-Cola, um vice-presidente executivo da academia tentou reprimir os protestos, explicando que a aliança tinha precedentes. Afinal, eles já haviam tido relações com a PepsiCo e o McDonald's durante um tempo. Mesmo antes disso, eles já haviam mantido ligações financeiras com a Philip Morris, o fabricante de cigarros. Esse argumento não apareceu aplacar as críticas. Então, o executivo da AFP citou a declaração da política da Associação Americana de Dietética, ADA, na sigla em inglês, de que não há alimentos bons ou ruins, apenas dietas boas ou ruins. Não há alimentos ruins? É sério? A indústria de cigarros costumava difundir uma ideia semelhante. Fumar em si não era ruim, apenas fumar em excesso. Parece familiar? É tudo com moderação. A Associação Americana de Dietética, que produz uma série de fichas técnicas de nutrição com diretrizes para manter uma alimentação saudável, também tem suas próprias conexões com empresas. Quem escreve esses informativos, fontes da indústria alimentícia, pagam $20 mil à associação por ficha técnica para participar explicitamente do processo de elaboração do material. Portanto, podemos aprender sobre ovos com a American Egg Board, do setor produtor de ovos, e sobre os benefícios dos chicletes com a Wrigley
Science Institute, instituto da empresa homônima produtora de goma de mascar. Em 2012, a Associação Americana de Dietética mudou seu nome para Academia de Nutrição e Dietética, mas parece que suas políticas permaneceram inalteradas. A instituição ainda recebe milhões de dólares todo ano de empresas de junk food, carne, laticínios, refrigerantes e barras de chocolate. Em troca, a academia lhes permite oferecer seminários educativos oficiais para instruir dietistas sobre o que dizer a seus clientes. Quando você vê o título dietista registrado, é nesse grupo que ele está registrado. Felizmente, um movimento dentro da comunidade de dietistas americanos, exemplificado pela formação da organização Dietitians for Professional Integrity, dietistas pela integridade profissional, começou a se opor a essa tendência. Mas e os médicos, enquanto indivíduos? Por que todos os meus colegas não estão dizendo aos pacientes para suspender os lanches em cadeias de fast food? Não tem tempo suficiente durante as consultas, é uma desculpa comum citada pelos médicos, mas a justificativa mais citada por eles como razão para não indicar uma alimentação mais saudável a pacientes com colesterol alto é por acreditarem que estes podem temer privações relacionadas a conselhos alimentares. Em outras palavras, os médicos percebem que os pacientes se sentiriam privados de toda a junk food que estão comendo. Você consegue imaginar um médico dizendo: eu gostaria de dizer a meus pacientes para pararem de fumar, mas sei o quanto eles adoram isso? O Dr. Neil Barnett, presidente da Comissão de Médicos para a Medicina Responsável, escreveu um editorial contundente para a revista de ética da Associação Médica Americana sobre como os médicos deixaram de ser espectadores sem ter participação ativa, ou mesmo estimuladores do hábito de fumar para liderarem a luta contra o tabaco. Os médicos perceberam que eram mais eficientes ao aconselhar os pacientes a deixar o cigarro quando eles próprios já não tinham mais manchas de tabaco nos dedos. Hoje, diz o Dr. Barnett, as dietas à base de vegetais são o equivalente nutricional a parar de fumar. Fim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Achei muito interessante essa matéria e fiz questão de deixar aí para postar para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima matéria sobre saúde. Tchau!